Se você está assistindo esse vídeo hoje, no domingo, Deus tem uma mensagem para você. Talvez você nem sabe o porquê que você veio parar aqui nesse vídeo, mas a mensagem que Deus tem para você é: não desista, eu estou contigo. Eu falo isso também por conta que muitas vezes os problemas eles chegam na nossa vida. O processo, o deserto, o esmagamento, ele vem na nossa vida. E existem pessoas e pessoas. Quando eu digo isso, pessoas reagem de uma forma e outras reagem de outra forma. Existem pessoas que, quando vem o processo, elas aguentam e elas vivem o propósito. Mas existem pessoas, e infelizmente, a maioria, quando vem a prova, simplesmente desiste. Mas Deus não quer que você desista. Deus, ele quer que você permaneça. Porque quando você permanece, você dá frutos. Só que você tem que permanecer em Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas, para não ficar apenas nas minhas palavras, eu quero te contar a história de um herói da fé que se chama José. José, ele era filho de um dos patriarcas da fé, vamos se dizer assim, e o nome desse patriarca do pai de José era Jacó, que depois se transformou em Israel, depois de ter lutado com o anjo e ter ganho a primogenitura do seu irmão Esaú. Ou seja, um homem de muito renome na época. José era filho de Jacó barra Israel, e ele era filho de velhice de Jacó. José, ele tinha mais 11 irmãos. José, ele era o penúltimo irmão. O mais novo era Benjamim. Depois, José. E os outros 10 eram mais velhos. Certo dia, Deus, quando José dormia, Deus entregou um sonho. Certo dia, quando José estava dormindo, Deus entregou um sonho para José, no qual mostrava o sol e a lua se dobrando perante a José. E José entendeu que o sol e a lua significavam a família de José, significavam ali as pessoas se dobrando a José. E ele entendeu que o chamado dele era para governar. Ele foi, no dia seguinte ao acordar, e contou esse sonho para o pai. O pai, olhando para ele, deu risada e disse: José, tudo bem, meu filho. E, e após isso, ele foi contar para os seus irmãos. Os irmãos, após saberem do sonho de José, foram e começaram a ficar com inveja de José. Começaram a dizer entre si: esse cara tá ficando louco. Esse cara, ele tá falando que a gente vai se dobrar a ele. É isso que ele tá querendo dizer? Pera aí, ele tá dizendo que a gente vai ter que servir a ele? Não, pera aí. Então vamos fazer o seguinte. Vamos armar uma armadilha para ele. Vamos jogar ele em algum lugar que a gente se livre dele. Porque se foi Deus que falou, então vai se cumprir. Fazendo isso, pensando nisso, eles armaram um plano e executaram. Levaram José para o Egito e lá o jogaram num buraco. Deram ele como morto para o seu pai Jacó. Jacó se entristeceu muito. Afinal de contas, José e Benjamim eram os filhos da sua velhice. Por isso eram muito amados. Só que só que José foi dado como morto. Fazendo isso, Jacó se entristeceu muito. E Jacó, depois de saber isso, continuou a sua vida. Não é Jacó. Beleza. Bom, José continuou ali persistindo. Após isso, José foi achado, foi vendido ao Egito e lá foi comprado como escravo. Começou a viver como escravo na terra do Egito. Começou a pagar um preço para viver o propósito. Começou a passar por desertos, tribulações, problemas difíceis que ele não imaginava passar.
ele começou a entrar em situações nas quais eu acredito que em alguns momentos, e a Bíblia não fala isso, mas eu acredito que José, por ser humano, ele deve ter pensado: por que eu estou passando isso? Por que Deus está me permitindo passar por isso? Mas, mesmo assim, não sei se ele pensou dessa forma, eu pensaria. Mas, mesmo assim, algo que me chama a atenção em José é que ele permaneceu fiel a Deus. Ele permaneceu acreditando, por mais que os processos vieram. E essa é uma lição que eu e você nós temos que ter. Por quê? Na vida vão existir problemas, vão existir desertos e tribulações. Só que qual é a diferença de pessoas que vivem as promessas e de pessoas que não vivem as promessas? É simples. As provas, elas vêm para todos, mas quem permanecer em Cristo vai vencer. Mas quem não permanecer em Cristo não vai conseguir vencer. Porque nós precisamos estarmos firmados em algo sólido. E algo sólido é aquilo que vai nos sustentar nos dias maus. E só vai nos sustentar nos dias maus aquilo que é sólido, aquilo que é um fundamento, é um firme fundamento. É uma rocha, é algo forte, é algo firme. E esse algo firme, ou melhor, esse alguém é Jesus. Por isso que as provas, se você está vendo esse vídeo hoje e você não sabe como reagir, eu quero te falar uma coisa. Jesus, ele tem a solução que você precisa. Talvez você não tenha a resposta completa. Talvez você já tenha orado. Talvez você já tenha falado com Deus. Talvez você já tenha pedido um direcionamento para Deus, uma palavra, um sinal. E o sinal está aqui nesse vídeo. Eu estou aqui para te falar, como um instrumento de Deus, que você tem que permanecer. Porque Deus não vai te dar todas as respostas de uma vez só. Até porque, se Deus te revelasse tudo que você iria viver, você não iria querer passar pelos processos e, portanto, você iria abortar o propósito. Porque ninguém quer passar por dores, certo? Mas Deus, ele te revela aos poucos. À medida da sua fé, à medida que você obedece, à medida que você pratica a palavra dele, é à medida que ele vai te revelando, é à medida que ele vai te fortalecendo, é à medida que ele vai te aperfeiçoando, é à medida que ele vai crescendo a sua fé. Porque a Bíblia fala que nós temos que andar de fé em fé, para que então nós venhamos a viver de glória em glória. Por isso, se você está passando por um deserto, assim como o próprio Jesus ele passou, eu tenho algo para te falar. Se Jesus venceu por mim e por você, a Bíblia também fala que através dele, por meio dele, nós somos mais do que vencedores. Por isso não desanime, pode estar difícil, pode estar um deserto na sua vida, como estava na minha até um tempo atrás. Eu passei por perseguições, eu passei por cenários dificílimos, eu estava em um lugar onde eu não sabia a língua fluentemente, vamos dizer, mas eu desenrolo bem, mas eu estava num lugar também que eu não podia contar com a maioria das pessoas, eu estava passando por muitas dificuldades emocionais também, confusões mentais, crises pessoais, crises existenciais, eu passei por tudo isso, mas eu tô aqui para te falar, se você tá aqui nesse vídeo hoje, é porque Deus tem um propósito na sua vida e você não pode parar. Você não vai parar. Eu declaro isso na sua vida. Você não vai desistir. Você vai continuar vivendo o propósito de Deus na sua vida. Porque quem te chamou é maior. Quem fez a promessa para você é fiel para cumprir. E as promessas dele na sua vida vão se cumprir. Eu declaro isso e profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. Se você está aqui nesse vídeo, não é à toa. Você está aqui por um propósito. Você está aqui porque Deus escolheu você a dedo para estar aqui nesse vídeo. Deus escolheu você para escutar essa palavra que está aqui no meu coração, que Ele colocou para falar para você. Você vai vencer isso. Você já venceu essa prova. E o seu testemunho vai impactar muitas pessoas. Não desista. Eu acredito em você, mas Deus acredita mais ainda. Estou aqui para te falar que a prova que você está passando não se compara com o propósito que Deus tem preparado para você. Se você acredita nisso, se inscreve aqui nesse canal, curte, deixa seu comentário e vamos para cima. Eu acredito em você, você não vai parar. Eu não vou parar. Nós vamos prosseguir, nós vamos falar de Jesus, nós vamos avançar, nós vamos viver as promessas, o mundo vai ver que Deus está conosco e as pessoas ao nosso redor vão ser impactadas
e influenciadas pela nossa vida. Não porque nós somos influentes, não porque nós somos descolados, não porque nós estamos nos status. Não, eu não quero fama, você não quer fama, você não quer poder, você não quer status, a gente quer a presença. E a presença, ela atrai. Então, o Senhor Jesus, eu declaro na sua vida, Ele vai fazer uma obra poderosa, mas a sua parte você tem que fazer, você tem que permanecer. Vai ser difícil, às vezes você não vai ter resposta, às vezes a confusão vai vir, as emoções vai pegar um pouquinho, só que Deus está com você. Se Deus está com você, a Bíblia fala, maior é o que está em nós do que aquele que está lá no mundo, ou do que aquele que está tentando nos afligir. Deus está com você, então não para. Eu acredito em você. Te vejo no próximo vídeo. E eu quero que aqui você deixe nos comentários o próximo vídeo que você quer ver, do que você quer que eu falo. Eu quero trazer mais mensagens aqui para você, tá bom? Que Deus te abençoe, meu abençoado. Deus abençoe, fica com Deus e até o próximo vídeo.